Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Para vocês que ainda não me conhecem, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com o barbante fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 390 gramas. Na largura ficou com 45 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 1 metro. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu fiz aqui 2 utensílios de cozinha. Espero que vocês gostem. Deixe no comentário se vocês gostaram, se vocês estão gostando desses caminhos de mesas temáticos, para que eu possa trazer outros. Eu fiz aqui nesta ponta e lá na outra ponta da mesma forma. Fiz os dois copiando lá. No vídeo tá tudo explicadinho. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. E para a última carreira, aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui nas pontas 4 pontos altos tombados, fechados com pontos baixíssimos. Como eu sempre digo, a última carreira é apenas uma sugestão, é só uma ideia. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Mas o gráfico da nossa aula de hoje é este. Espero que gostem do resultado, o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 75 correntes. Feitas as 75 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos subir aqui com mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar as últimas 2 argolas. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 76 pontos altos, porque fizemos 75 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 76 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com 2 correntes, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto rede. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, essa nossa carreira, nós vamos fazer de
quadradinhos de ponto rede até quase a outra ponta. Por que até quase a outra ponta? Porque lá na outra ponta nós vamos copiar os 4 últimos pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira de ponto rede, de quadradinhos. Nós ficamos aqui num total de 23 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23 quadrados. Então, para essa largura, eu fiquei com 23 quadrados. Agora, essa mesma carreira eu vou repetir por mais 4 vezes. Nós teremos aqui no início 5 carreiras de ponto rede. Já fiz uma, vou fazer as outras 4. Como é só copiar, como é só repetição, eu vou fazer as carreiras e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Então, como prometido, já fiz aqui as 5 carreiras de ponto rede. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira já será a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Já iniciei aqui a primeira carreira, porque apenas copiei os pontos altos. Estes 4 pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Então, já copiei aqui os 4 pontos altos. Agora, nós vamos copiar 6 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Copiei aqui um quadrado. 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. 2 quadrados. Vou fazer assim por 6 vezes. Vou copiar 6 quadrados. Copiei 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fechar aqui 3 quadrados. Então, aqui são 2 correntes. Eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, 1, 2, copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. Então, são 2 correntes. Vou colocar 2 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei 2. Vou fechar o terceiro quadrado. 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei aqui 3 quadrados. Agora, vamos copiar mais 5 quadrados. Então, 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. Copiei um quadrado. Vou copiar 5 quadrados. Então, já fiz 2, já copiei 2, vou copiar os outros 3. Copiei 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fechar mais 5 quadrados. Então, da mesma forma, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado, eu vou fechar um total de 5 quadrados. Fechei 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Vou copiar os 4 últimos quadrados e os 4 pontos altos. Encerrei aqui a primeira carreira do nosso gráfico. Copiei os 4 pontos altos, copiei aqui 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei 3 quadrados. Copiei aqui no meio 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Restaram 4 quadrados. Copiei os 4 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei aqui essa carreira porque apenas copiei. Copiei os 4 pontos altos e copiei os 4 quadrados da carreira anterior. Aqui em cima dos pontos altos, onde nós fechamos 5 quadrados, nós também só vamos copiar os pontos altos. Somente copiar. Na carreira anterior, aqui nesta carreira, eram 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos copiar apenas 4. 1, 2, 3, 4. Vamos fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, este quadrado nós vamos fechar com pontos altos. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Feito isso, agora eu vou copiar todos os pontos altos da carreira anterior e fechar um quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos e vou fechar o quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e os últimos pontos altos. Eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês.
Então, já encerrei a segunda carreira do nosso gráfico. Copiei os pontos altos, copiei os 4 quadrados da carreira anterior. Como eu falei, aqui onde nós fechamos 5 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou somente copiar. Então, eu vou fazer assim por algumas carreiras, somente copiar estes pontos altos. Aqui, nós não teremos mudança. Aqui no meio, na carreira anterior, eram 5 quadrados, eu copiei apenas 4. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado após os pontos altos, copiei os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Aqui nessa parte, onde nós fechamos 5 quadrados, eu vou fazer assim, somente copiar os pontos altos da mesma forma que está aqui, por 8 carreiras. Então, aqui nós não teremos mudança, eu vou copiar por 8 carreiras. Então, aqui nós teremos mudança, aqui não, nós vamos fazer no total de 8 carreiras desta mesma forma. Então, já fiz 2, vou fazer mais 6 carreiras. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, nossa mudança será nesta parte. Então, já iniciei esta carreira, copiei os 4 pontos altos. Na carreira anterior, nós havíamos feito 5 quadrados. Agora, nós vamos copiar apenas 4. 1, 2, 3, 4. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, aqui são 2 correntes. Eu vou colocar 2 pontos altos. Feito isto, agora, aqui em cima dos pontos altos, eu vou intercalar lá. Então, aqui eu já fechei um quadrado. Agora, aqui em cima dos pontos altos, eu vou abrir um quadrado. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui, eu vou abrir mais um quadrado. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, vou copiar 4 pontos altos. Então, já copiei 2, 3, 4 pontos altos. Feito isto, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto e vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, eu fechei um quadrado antes destes pontos altos. Aqui no meio, eu intercalei. Então, um quadrado aberto, um fechado, um aberto, um fechado, um aberto. E fechei o último quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes. Aqui em cima dos pontos altos, como eu falei, nós só vamos copiar os outros quadrados e os últimos pontos altos. Eu vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Encerrei mais uma carreira. Copiei os 4 pontos altos e aqui eu copiei 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Fechei o quadrado antes dos pontos altos. Aqui em cima dos pontos altos eu intercalei um quadrado aberto e um fechado. Um aberto e um fechado, um aberto e fechei o último quadrado após os pontos altos. Copiei aqui os 3 quadrados e aqui, como eu falei, nós só vamos copiar os pontos altos. Da mesma forma, aqui nós não teremos mudança. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei esta carreira, porque apenas copiei os 4 pontos altos, os 4 quadrados, estes pontos altos e os 3 quadrados do meio. Então, nós chegamos no outro utensílio. Eu vou copiar, daqui por diante, eu vou sempre copiar este quadrado. Não vou mais fechar quadrado antes dos pontos altos. Então, eu vou copiar estes pontos altos, são 4 pontos altos, vou copiar os 4 pontos altos. Nesta carreira, eu vou fechar este quadrado. Novamente, nós vamos intercalar os quadrados. Então, eu vou fechar este quadrado, que na carreira anterior era aberto. Vou abrir este quadrado, então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Vou fechar este quadrado. São 2 correntes, vou colocar os 2 pontos altos. Vou abrir o próximo quadrado. São 2 pontos altos, vou fazer aqui 2 correntes. Vou fechar este quadrado, vou colocar aqui os 2 pontos altos e vou copiar estes últimos pontos altos. Assim como fizemos na outra ponta, vou fazer nesta ponta. Vou somente copiar estes pontos altos. E aqui também não vou fechar mais o quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Encerrei mais esta carreira. Aqui somente copiei.
A mudança que nós fizemos foi aqui. Então, daqui para frente, eu não vou fechar mais quadrado nem antes dos pontos altos e nem depois. Vou continuar com esta mesma quantidade de quadrados. Então, eu vou copiar estes pontos altos, vou fechar o próximo quadrado. Onde na carreira anterior eram pontos altos, eu vou abrir quadrados. E onde na carreira anterior era quadrado, eu vou fechar com pontos altos. Vou fechar este quadrado e copiar os últimos pontos altos deste lado. Copiar os quadrados e os pontos altos. Agora, nós vamos fazer assim por mais 3 carreiras. Então, nós vamos ficar aqui no total de 5 carreiras. Já fizemos 2, vamos fazer mais 3, sempre intercalando. Onde na carreira anterior, estes pontos altos e este, nós vamos sempre copiar. E aqui no meio, eu vou sempre intercalando. Onde o quadrado for fechado, eu vou abrir. Onde ele for aberto, eu vou completar, vou fechar com pontos altos. Quando for fechado, vou abrir. Aberto, fechar com pontos altos. Abrir este e copiar estes últimos pontos altos. Estes pontos altos e este, nós vamos copiar pelas 5 carreiras. Eu já fiz 2, vou fazer mais 3. Como é só repetição, vai ser só abrir quadrados e fechar. Para não ficar muito cansativo, eu vou completar as 5 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Então, como prometido, já completei aqui as 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Intercalando aqui no meio. Onde é quadrado, eu preenchi com pontos altos. E onde for pontos altos, eu abri quadrado. Então, a única diferença que fizemos, a única mudança que fizemos foi nesta parte. Aqui, continuei copiando os pontos altos. Agora, eu vou fazer estas 2 carreiras. Vou copiá-las aqui em cima. Então, vou fechar daqui, aqui com pontos altos, que é esta carreira. E, logo após, eu vou fazer esta carreira. Então, eu vou fazer as 2 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Pronto, aqui está o que eu prometi. As 2 carreiras, estas 2 carreiras. Então, eu copiei aqui os pontos altos, copiei os quadrados da carreira anterior, abri este primeiro quadrado aqui em cima dos pontos altos, eu abri um quadrado, aí fechei de pontos altos daqui a aqui, a mesma quantidade que eu fechei nesta ponta. Depois, novamente, copiei os pontos altos, os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os pontos altos do meio e abri um quadrado aqui nesta ponta. Também fechei a mesma quantidade de quadrados aqui desta ponta, 3 quadrados, ali ficaram 3 quadrados. Se vocês forem colocar os quadrados ali em cima, vão dar aqui 3 quadrados. Aí, copiei os quadrados da carreira anterior. Deste lado, como eu falei, ia ficar 8 carreiras iguais, da mesma forma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9ª carreira, que é essa última carreira, eu vou abrir um quadrado em uma ponta e abrir um quadrado na outra. E copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, agora que nós mudamos aqui, após 8 carreiras, da mesma forma. Agora, nossa próxima carreira, eu vou novamente abrir um quadrado em uma ponta, abrir um quadrado na outra, copiar os 4 pontos altos do meio. Deste lado, também eu vou abrir um quadrado nesta ponta, abrir um quadrado nesta e copiar apenas os 4 pontos altos do meio. E os quadrados restantes, apenas copiar. Vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei esta carreira. Como eu falei, a única diferença é que nós íamos abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos, em uma ponta e na outra. Copiar os pontos altos do meio. Deste lado, da mesma forma, abrir um quadrado de um lado e do outro e copiar os 4 pontos altos do meio. Esta é a primeira carreira do cabo do nosso utensílio doméstico. Então, agora eu vou fazer esta carreira da mesma forma que está aqui, somente copiando por algumas carreiras. Como é só repetição, eu apenas vou copiar a carreira, eu vou completar, vou fazer o cabo e vou adiantar o meu trabalho, porque será só repetição. Quando eu encerrar esta parte, eu trago e mostro para vocês. Quando trouxer, já vou trazer o nosso caminho de mesa
para fazermos apenas a nossa última carreira por toda a volta. Mas tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. É bem fácil, será só repetição. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e já trago para mostrar para vocês. Pronto! Como prometido, eu já adiantei aqui as carreiras e trouxe para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Então, no cabo aqui, eu fiz 11 carreiras. Então, nós fizemos no vídeo até esta primeira carreira. Depois, eu copiei mais 11 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Feitas as 11 carreiras, eu fiz aqui um aumento. Eu aproximei aqui um pouquinho para explicar melhor para vocês. Aqui eu terminei, eu encerrei as 11 carreiras. Aqui eu fiz um pequeno aumento. Então, eu coloquei um ponto alto de um lado e um ponto alto do outro. Ao invés de ficarmos com 4 pontos altos, aqui nós vamos ficar com 6 pontos altos. O que eu fiz? Copiei este quadrado e aqui no próximo quadrado são 2 correntes. Eu fiz apenas uma e na corrente eu fiz um ponto alto. Copiei os pontos altos da carreira anterior deste lado da mesma forma. Aqui era para ser 2 correntes, que são as correntes dos outros quadrados. Eu fiz um ponto alto e fiz apenas uma corrente. Aí, copiei o ponto alto da carreira anterior. Então, esta é a mudança que nós vamos fazer. É a diferença. Eu vou acrescentar um ponto alto de um lado e acrescentar um ponto alto do outro. E o nosso quadradinho aqui terá apenas uma corrente. O mesmo que eu fiz deste lado, neste utensílio, eu fiz neste, da mesma forma. Feito isto, eu vou fazer por 4 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4 carreiras. Feita as 4 carreiras, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer aqui uma carreira de ponto alto. Então, de ponta a ponta, eu vou fazer um ponto alto. Isso aqui eu fiz como se fosse o suporte do nosso utensílio. Aquele suporte que fica grudadinho na parede. Espero que vocês estejam entendendo direitinho o que eu estou tentando explicar para vocês. Feito esta carreira de pontos altos, eu vou repetir mais 2 carreiras desta forma, com esta parte maior. Então, repetir 1, 2 carreiras. Aqui eu encerrei os nossos 2 utensílios. Então, aqui finalizamos deste lado os 2 utensílios. Feito isto, aqui nesse meio eu fiz de um gráfico para o outro, eu fiz uma distância de 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Mas isso vai depender do comprimento que vocês vão querer. Se vocês quiserem com mais comprimento, vocês vão fazer mais carreiras. Fica a critério de vocês. Deste lado, eu fiz novamente os utensílios, apenas copiando carreira a carreira. Então, eu comecei com essas 2 carreiras. Fiz essas 2 carreiras, depois fiz a carreira de pontos altos, e aí, fui somente copiando carreira a carreira. Fiz assim até finalizar aqui com as 5 carreiras de ponto rede, e a nossa última carreira, a carreira de pontos altos. Lembrando que, para fazer estes pontos altos, eu troquei a numeração da agulha. Por todo o trabalho, eu fiz com a agulha de número 3,5. Aqui, eu usei a agulha de número 3, para os pontos altos ficarem mais fechadinhos. Eu acho que vocês conseguiram entender direitinho. Não tem erro, é bem fácil. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Para a nossa última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, vou fazer uma corrente e em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2. Então, nesta lateral e na próxima, eu vou fazer esta carreira de pontos baixos. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto, porque a nossa carreira aqui será diferente. Então, vou completar, e quando chegar aqui no início dos pontos altos, eu volto para fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Feita a última carreira aqui nas laterais, eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo ponto, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1,
2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos, contando com as correntes, tombados, fechado com ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, vou fazer mais um ponto baixíssimo. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3, aqui no mesmo ponto, no mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, vou para o próximo ponto, ponto baixíssimo, e aqui novamente vou fazer os 4 pontos altos tombados. Então, vou fazer assim em cima dos pontos altos. Esta será a nossa última carreira. Eu vou completar esta carreira, encerrar o nosso trabalho e já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a minha última carreira por toda a volta, encerrei e já comecei a esconder o barbante. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos, em cada espaço 2 pontos baixos, e em cima dos pontos altos fiz 4 pontos altos, tombados, fechados com ponto baixíssimo. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!